Com os outros jogos, mais dois que fecharam essa rodada do fim de semana do Campeonato Goiano. Iporá e Craque no Ferreirão, e os dois times criaram boas oportunidades no primeiro tempo. No segundo, o Craque começou em cima, mas nada da bola entrar. Então, aos 41 minutos, o atacante Iago marcou de cabeça. Iporá 1 na Série D 2018, Craque rebaixado 0. Goianese e Rio Verde, dois times ameaçados pelo rebaixamento. E o goleiro Tom, do Rio Verde, um verdadeiro paredão. Aos 45 do primeiro tempo, Roger Carvalho, do Rio Verde, recebeu vermelho, depois desse lance em cima de Michael. Segundo tempo, e o Goianésia continuou em cima, e o goleiro Tom pegando muito. Aos 27 do segundo tempo, outra expulsão no Rio Verde, Vitor Hugo. Então o jogo ficou lá e cá, até que aos 48, escanteio para o Rio Verde e André Luiz garantiu a vitória heróica. Fim de jogo, Goianésia 0, Rio Verde 1. Os dois times seguem ameaçados pelo rebaixamento. Lembrei do Evandro Gomes hoje. Lembrei de você. Da entrevista do Jorge Saran depois do jogo contra o Vila. Olha, aqui tem quem manda. Aqui monta no ônibus. Vai para Roraima, vai para Manaus, vai para o Piauí. Roda o Brasil atrás de jogador. Aqui tem gerência. Aqui conhece de futebol. Aqui conhece de futebol. Com 2 a mais ele não deu conta. Não, e o Goianésia é o favorito, como diria o outro, para cair para a divisão de acesso. Desde a vitória contra o Vila parou de ganhar, não ganhou mais de ninguém. Né? Aí não apareceu mais o Michael, não apareceu mais o Nonato. Eu não sei se os jogadores se encantaram com a goleada que fizeram em cima do Vila, esqueceram de jogar futebol, porque ontem o Rio Verde, com 2 jogadores a menos, eles em casa perderam o jogo e deixaram a situação deles super complicada. Agora vai depender da boa vontade do Atlético. Se o Atlético jogar com seriedade, o Goianésia é o mais sério candidato à segunda divisão. André Isaac, menção honrosa para Iporá, hein? Com certeza, uma campanha fantástica. A gente não imaginava, na penúltima rodada do campeonato, na primeira fase, a gente vê o rebaixamento do Craque de Catalão e a permanência do Iporá. Um time estreante na primeira divisão, estava com dificuldade até de jogar no seu próprio estádio, conseguiu uma iluminação no decorrer do campeonato e o time foi crescendo. Grande trabalho do Everton Goiano e de bons jogadores que tem o time de Iporá. Alguns até da cidade, né? Como o Rodrigo Alves, o Vinícius Leite. Os dois melhores. Jogadores da cidade que se destacam nesse time do Iporá. E aí eu quero acrescentar também um elogio para o Júnior Pezão, que foi quem colocou esse time na primeira divisão. A gente esquece, há pouco tempo o Júnior Pezão fez um belo trabalho como técnico lá, botou na primeira divisão. E esses 2 jogadores, segundo foi falado ontem, até usaram a palavra. Juliano Moreira, repórter lá da Rádio 730, falou que são 2 jogadores monitorados pelo Vila Nova, o Vinícius e o Rodrigo, né? Os 2 jogadores. A notícia é que a Napolina também já está em cima, que já já teria chegado na frente, já teria pegado a assinatura e tudo mais, porque o Everton Goiano, técnico do Iporá, vai para lá. Aí vão monitorar os caras da Napolina, né? Ô, Doni, monitorar é melhor assinar o contrato logo. É uma palavra bem do momento, né? Monitorado. E o craque... Aí o cara vai pro Ituano de São Paulo, nós continuamos monitorando eles. E o Craque foi pro vinagre, hein, Doni? Mas assim, né, gente? Esse campeonato goiano, o nível técnico está muito baixo. Tanto dos times da capital, tanto é que a gente fala que os 3 estão fracos, aquém do que eles deveriam apresentar, e os do interior, idem. Né, o Craque, esse próprio Goianésia aí, a gente fala, mas na verdade o Goianésia só teve um jogo em que ele foi assim fenomenal, que foi a goleada sobre o Vila, e que a gente sabe que o Vila foi muito abaixo da crítica, inclusive abriu a defesa toda quando tirou o volante no intervalo do jogo e deixou ao Deus dará. Aí, meu amigo, até mamãe fazia gol, porque não tem zagueiro. E é assim que a coisa funciona. Tem jogador do Goianésia aí que ganhou fama e contrato em outro clube porque tiraram o volante do Vila Nova. Né? Vamos colocar bem claro naquele jogo. Olha aqui. O Craque, desculpa, Pasqueta, eu desviei um pouco, o Craque não apresentou nada. Aqui a classificação. Vamos lá, para o pessoal entender qual a situação, principalmente no rebaixamento. Classificados, Goiás e Vila Nova, Aparecidense e Atlético. Aqui o Craque caiu, Iporá e Itumbiara se salvaram. Lutam contra o rebaixamento Rio Verde, que não joga mais,
e que torce por pelo menos um tropeço de Anápolis ou Goianésia. Um tropeço. Se os dois vencerem na última rodada, é o Goianésia contra o Atlético, o Anápolis contra a Aparecidense, aí cai o Rio. O Anápolis, ele se empatar, depende do tropeço do Goianésia. Se vencer, já cai o Goianésia, certo? Então o Goianésia, para escapar Evandro Gomes, ele precisa vencer o jogo dele e torcer por um tropeço do Anápolis. Se Anápolis e o Goianésia vencerem, o Rio Verde cai. Porque não vai jogar, só foi torce. claro. Não, se o Goianésia venceu, ele derruba o Rio Verde. Pois é. Não precisa de mexer com o Anápolis. É verdade. E aí tem também... Não. Se o Goianésia vencer, sim, o Anápolis também tem que vencer para cair o Rio Verde. Porque senão o Anápolis vai cair. Eu digo assim, no caso do Goianésia, o Goianésia só precisa dele vencer. Ele passa o Rio Verde, então ele já não cai mais. Sim, independente do que fizer. Aí sobra para o Anápolis. Exatamente. Eu tô dizendo assim, no caso do Goianésia. Isso. Eu acho que o Rio Verde é o que tem corre menos risco, porque já está ali naquela condição, e eu acho assim... Apesar de não jogar, apesar de não jogar. Outros, né? Porque eu acho muito pouco provável que os dois vençam, os dois vençam, porque não são jogos fáceis. O Anápolis vai jogar contra a Aparecidense. Tá mais fácil dos dois perderem. A lógica indica isso. Aí entra esse fator. Será que o Atlético e a Aparecidense vão botar os titulares? A próxima rodada aqui na tela, então, para a gente evoluir nos outros assuntos aqui. Vamos lá. Próxima rodada do Campeonato Goiano, ainda votaremos na fera da rodada. Domingo, todo mundo no mesmo horário. Craque Vila Nova, Itumbiara e Goiás, Aparecidense e Anápolis, Atlético e Goianésia. Cai quem, Evandro? Eu acho que é Goianésia. Em relação ao primeiro lugar, totalmente... primeiro lugar não, adversários. Isso. Na semifinal, totalmente definido. Se eu a acho que Aparecidense vai perder, dar... Goiás ganhar, Goiás é o primeiro na linha geral. O Atlético, se quiser pegar o primeiro colocado, nesse caso a Aparecidense, não pode ganhar do Goianésia. O Atlético não está podendo escolher muito, não. Time que não vence há 3 jogos. Então, é o seguinte, o que pode dificultar para Anápolis e Goianésia, que vão jogar contra Aparecidense e Atlético, é que parece que os dois querem se pegar. Então, eles ficariam na mesma posição, Atlético e Aparecidense, vencendo seus jogos.